amanhã, sábado, é dia de prevenção ao câncer de pele, dia de chamar a atenção contra o câncer de pele e também em favor da prevenção. A Sociedade Brasileira de Dermatologia preparou esse dia simultaneamente no Brasil, envolvendo 23 estados e 121 cidades. A previsão aí é que em 2015, 182 mil novos casos da doença apareçam. Aqui em Itajaí, o atendimento vai ser na Univale, na Unidade de Saúde da Família, aqui no bloco F7. Mas sobre esse assunto eu vou conversar aqui no estúdio com o Dr. Maurício Conte, que é dermatologista e professor do curso de Medicina da Univale. Obrigado pela sua presença, doutor. Então amanhã vai ser uma grande mobilização no Brasil inteiro, em especial também aqui em Itajaí, aqui na Univale. As pessoas vão poder ir se consultar para saber se tem realmente algum problema, algum tipo de câncer de pele. É isso, doutor? Correto. Almeri, então, através da SBD, que é a instituição que congrega os dermatologistas brasileiros, nós promovemos anualmente uma campanha que ela acontece na forma de mutirão. E aqui em Itajaí acontecerá e no resto do Brasil na data de amanhã, sábado, 7 de novembro. Então estaremos vários médicos dermatologistas aqui da região, de maneira voluntária, atendendo numa espécie de triagem, consultas focadas em pessoas com suspeita de câncer de pele. São demanda espontânea, então as pessoas que estão em casa nos ouvindo, está feito o convite. Especificamente para os assuntos relacionados à suspeita de casos de câncer de pele, não serão atendidos outros assuntos, outras doenças de pele naquele dia. E essa consulta é gratuita e ela tem a intenção de identificar dentro da população casos que tenham suspeitas que precisam ser oferecido pelo SUS mesmo, mas um acesso mais rápido a uma biópsia, a um procedimento e até mesmo uma cirurgia. Então é um chamamento importante, ele acontece anualmente, essa campanha, e a importância da campanha, ela vai além do mutirão, ela vai de passar mensagens à população de que nós vivemos num estado aqui no sul do Brasil, campeão de câncer de pele. Então nós precisamos ter comportamentos para mudar isso, ia ser uma estatística muito pesada. O câncer de pele, quando ele não oferece risco de morte, às vezes oferece. O caso do melanoma, que é um tipo de câncer de pele, mas em outros casos que não oferece riscos de morte, mas ele oferece danos à saúde, limitações, cirurgias, cicatrizes, e ele é possível de ser prevenido na maior parte das vezes. Então, esse assunto é importante. É importante, doutora. A gente vê aí a campanha, né? Hashtag Controle o Sol, numa linguagem bem atualizada, né? Que a publicidade fez aí para essa campanha. Então é interessante o chamamento dessa campanha. Exatamente. O mote, então, desse ano nas redes sociais é Controle o Sol. Com imagens bonitas que mostram algumas pessoas com o sol como se fosse uma bola de futebol, que a gente tem que ter domínio sobre ele. Então não vamos ao sol em qualquer horário. Vamos ao sol em horários afastados do meio-dia. Então 2 horas antes do meio-dia, 2 horas depois do meio-dia, o sol é muito forte. Então se você tem um compromisso, ou mesmo de lazer, um adolescente que vai marcar um futebol com os amigos no clube, não marque para as 2 da tarde. Marque para 4 horas em diante, ou marque para mais cedo de manhã, para que termine às 10. Então, esses hábitos saudáveis, eles são tão importantes quanto o protetor solar. Então, nós dizemos que existe um tripé de atitudes desejáveis para a prevenção do câncer de pele. Esse tripé, um deles é o protetor solar, o outro é o bom senso em relação ao horário, como eu falei no exemplo, e o terceiro é o vestuário. Porque a roupa, ela também pode ser uma ferramenta de proteção que nós usamos em relação ao sol. No caso da cabeça, o vestuário significa um chapéu de aba larga, uma aba de 8 centímetros pelo menos, ou pelo menos um boné para proteger a face, embora o boné não proteja a orelha, que no homem é importante, mas pelo menos melhor do que não usar, né? Então fica esse tripé recomendado. Faço até um comentário assim, para deixar uma informação fresquinha com as pessoas. Existe já há mais tempo roupas com um tratamento químico na época da fabricação, na malharia, que tem uma proteção solar mais alta. Então, existem roupas que seguem uma norma, que tem a ver não tem a ver com o tipo de tecido, tem a ver com um aditivo químico que é adicionado na época da malharia e que isso se tornou... O Brasil copiou isso da Austrália, mas é bem-vindo, especialmente se você tem um filho que vai ficar um pouco mais de horas na piscina, que você sabe que isso vai acontecer, que você vai orientar para minimizar que essas horas não ocorram coincidentemente próximo ao meio-dia, mas você pode
vestir essa criança com uma camiseta, ela parece uma camiseta de surfista, mas não grossa, não emborrachada, ela parece uma lycra, por exemplo, é um dos modelos, e é vendido em determinadas farmácias ou lojas, sem nenhum interesse comercial. Posso dizer que em Balneário Camboriú, recém abriu lá uma loja que só vende roupa com esse quesito de proteção solar adicional. É uma tendência então, bastante grande. Eu cito isso como maneira de dizer, se interessem por esse assunto, é um assunto que ele veio para ficar. Tá? Agora, doutor, tanto essa roupa quanto o protetor solar, né, são salvaguardas, assim, mas não são aí uma carta branca, né, para que a pessoa fique no sol em horários determinados que são ruins para a pele, né? Correto, falasse muito bem, Almeri, porque vejamos, o protetor solar permite que por mais minutos se permaneça ao sol sem ficar vermelho, sem ter dano à pele. Porém, ele não deveria ser visto como uma carta branca para ficar então no meio-dia no sol. Não. O protetor ele é melhor pensado, melhor usado, se você usa ele junto com horários adequados. Então, ou seja, você vai minimizar o sol o quanto você puder e além disso você vai usar protetor solar, porque assim você minimiza aquele período pequeno que você já ficou ao sol em relação ao dano. E se tu me pergunta se isso não é exagero, eu lhe respondo, não é. Porque nós temos uma estatística do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, que é quem faz as estatísticas de câncer no Brasil, que para você ter uma ideia, o câncer de pele ele é o mais comum em homens e em mulheres de maneira muito à frente de qualquer outro câncer. Isso tanto é verdadeiro que quando se diz que o câncer mais comum na mulher é o de mama, o de colo de útero, no homem o de próstata, o de pulmão, é porque por definição, por uma regra, se omite o câncer de pele dessa estatística, porque em ambos os sexos o câncer de pele mais comum é o câncer de pele. Então, quando se fala dos outros cânceres, é porque se decidiu que o câncer de pele é tão mais à frente que não deram muita importância a ele na estatística. Mas eu alerto, o câncer de pele ele é importante. Um dos tumores malignos, um dos cânceres mais graves de toda a medicina é de pele. É o chamado melanoma. São lesões escuras, que muitas vezes não dão sintoma, a pessoa não sente nada, até um grau muito avançado, depois de muitos anos, quando pode ser tardio já para tratar. Então, o melanoma é uma doença traiçoeira, silenciosa, que pode ser confundido com uma pinta escura e já ser um melanoma. Então, veja só, é grave, o câncer de pele tem potencial de gravidade. Um sinal, por exemplo, preto, eu tenho um sinal bem pequenininho preto aqui, nesse braço, bem aqui assim. Sim, existem maneiras de Isso pode ser transformado num câncer de pele também, doutor? A resposta é sim. Não falo isso com terrorismo, não com a intenção de assustar, mas devo esclarecer que o câncer de pele mais grave, chamado melanoma, ele é na maior parte das vezes preto, parecido com uma pinta, porém com comportamento distinto, diferente. Ele cresce mais rapidamente do que uma pinta, ele tem um desenho da sua borda mais bizarro, vamos dizer assim, onde ele tem uma tendência a não ser redondo, ele tem uma tendência a ser mais estrelado, um desenho irregular, que nós dizemos. Um desenho irregular. Assimétrico, exatamente. E em pessoas, é mais comum em pessoas que tiveram parentes em primeiro grau, como irmãos ou pais, que tiveram casos de melanoma. Então, ele não é exclusivo de pessoas que tiveram na família, mas ele é bem mais comum em pessoas que tiveram parentes com melanoma. Agora, doutor, a gente falou um pouquinho do fator de proteção, né? Dos protetores, né? Correto. Que ainda são um pouco caros para o alcance da maioria da população, né? É verdadeiro. Mas, assim, esses fatores, né, de proteção, 15, 30, 60, isso importa muito, doutor? A resposta é sim. Então, no ano passado, 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia disponibilizou gratuitamente ao público o chamado Consenso Brasileiro de Fotoproteção. Esse é um documento acessível pela internet, no site da SBD, que é www.sbd, Sociedade Brasileira de Dermatologia, sbd.org.br. E eu posso lhe resumir aqui esse consenso. O consenso diz assim: para pessoas que nunca tiveram câncer de pele, que estão fazendo a chamada prevenção primária para evitar que não tenha o primeiro câncer de pele, o fator 30 é o fator mínimo recomendado. Então, isso já foi 15. Até alguns anos atrás, se dizia use o 15 pelo menos. E hoje em dia foi ajustada essa informação para use o 30 pelo menos. Existem sim fatores mais altos disponíveis. Geralmente, reservamos os fatores mais altos disponíveis do que o 30
para pacientes que tiveram um motivo especial para que o médico recomendasse fator mais alto. Por exemplo, pacientes que já tiveram uma vez câncer de pele e trataram, que estamos fazendo a chamada prevenção secundária, para não ter o próximo, para não ter o segundo câncer de pele na mesma pessoa, vamos usar o fator mais alto disponível. Ou pacientes que têm outras doenças de pele, não câncer, mas que pioram com o sol também. Existe, por exemplo, lúpus, que é uma doença reumatológica, mas também dermatológica, que piora no sol, vamos querer fatores mais altos do que 30. Mulheres com manchas no rosto, que esteticamente estão muito abatidas, desgostosas, com manchas que ganharam no rosto, vamos otimizar o tratamento que elas vão fazer no consultório, prescrevendo para essas mulheres fatores mais altos também. A luz artificial, ela causa algum dano, doutor? Sim. Demorou muito tempo para chegar a um consenso técnico sobre essa resposta. E hoje em dia a convicção de que sim, essa resposta está também no consenso que eu falei de fotoproteção. Eu posso lhe contar aqui assim, a luz artificial, ela emite uma carga de ultravioleta mais baixa do que o sol. Então, o tempo de exposição à luz artificial, como computador, ou luzes de estúdio, ou mesmo o dentista, por exemplo, que trabalha com aquela luz próxima do rosto todos os dias da semana, né? Isso não é tanto representativo quanto o sol, mas é potencial causador de manchas, mais manchas do que câncer de pele. Então, a luz artificial, ela é danosa, mas geralmente num patamar não suficiente para causar câncer de pele. Tá certo, doutora. A gente vai fazendo um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu quero falar com o senhor a respeito dos cuidados com as crianças, né? Perfeito. Porque a gente mora aqui no litoral, na praia, e vê realmente, presencia absurdos, né? E elas precisam, as crianças lá, né? Precisam de atenção especial mesmo. Ok, o Painel Univale volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, seja bem-vindo ao Painel Univale. Hoje o nosso assunto é câncer de pele. Amanhã, sábado, vai ser um grande mutirão aí de prevenção ao câncer de pele. E aqui em Itajaí, os profissionais dos cursos de medicina, os alunos vão atender a população aí para saber se existe algum risco, né? Eu estou conversando aqui com o Dr. Maurício Conte, que é dermatologista e professor do curso de medicina da Univale. O câncer de pele é um câncer sério, muito sério. O INCA prevê aí que 182 mil novos casos aí apareçam no Brasil em 2015, e já que vivemos num país tropical e aí à beira do verão, é bom tomar cuidado aí e se prevenir. Não é isso, doutor Maurício? Correto, Almeri. E eu queria falar então um pouquinho das crianças, porque existe um aspecto peculiar na infância, que na infância é muito raro o câncer de pele, porém ali é plantada geralmente a sementinha do câncer de pele, que vem a acontecer 30, 40 anos depois. Como é que funciona isso? Que a pele da criança ela é mais fina, então ela suporta menos minutos de sol. Então precisamos entender que até 6 meses de idade, os bebês até 6 meses de idade não convém pegar sol, ou no máximo aquela dose que o pediatra recomenda, 5 a 10 minutos de um sol que não seja do meio-dia, né? É suficiente. A partir dos 6 meses de idade, já podemos oferecer protetor solar. Então, protetor solar, antes dos 6 meses de idade, não, porque a criança nem deve ter essa necessidade, ela deve ser reservada, resguardada do sol. A partir dos 6 meses de idade, ela vai ser uma criança com mais oportunidades de pegar sol, então o protetor já é bem-vindo, é correto de indicar o protetor solar para crianças de 6 meses de idade adiante. Começa com qual fator, doutor, para essa criança? Sim, pode ser o 30, mas existem apresentações específicas que chamamos de infantil ou kids. Basicamente, o que é um protetor que se diz infantil, protetor solar kids? Basicamente ele tem menos aditivos químicos para que a chance de que se sensibilize alergicamente a criança seja menor. A criança é mais suscetível a alergias químicas aos protetores, mas os protetores kids têm menos aditivos químicos. Então, a diferença basicamente é essa. Então, a criança tem que ter tempos mais curtos de exposição, e aí bate na questão do horário, que os pais que devem se responsabilizar por regrar isso, e questão do vestuário também. Então, a criança com bonezinho, com chapéuzinho, até mesmo com roupa, se ficou um pouco mais de minutos que deveria, e protetor solar, sempre aquele mesmo tripé. E lembrando que o câncer de pele, o sol
faz a pele cobrar uma conta sempre, mas cobra atrasado. Como que é isso? Tanto nas situações então malignas que o sol provoca, que é o câncer de pele, quanto nas situações não malignas, chamadas benignas, que é o envelhecimento, o sol também envelhece, mas essa conta ela é cobrada com atraso. Então as consequências de um sol que se toma até os 20 anos de idade, ela acontece dos 40 anos em diante. Então o pico de casos de câncer de pele, ele é por volta dos 50 anos de idade. A idade onde acontece a maior parte dos diagnósticos de câncer de pele é dos 50 anos de idade, em média. Mas tem a ver com o sol de 30 anos atrás, da adolescência até os 20 anos de idade. Só que o sol realmente tem esse atraso entre causa e efeito. Entendi. Agora, doutor, tem muitos trabalhadores, né, que é inevitável que eles não se exponham ao sol, né? Por exemplo, os varredores de rua, as pessoas que a gente vê aí de prestação de serviço para a prefeitura, né? Sim. Da ambiental. Sim. E pescadores, né? Essas pessoas, a empresa tem um dever também de fornecer o protetor solar? Correto. O protetor solar, nesse caso, funciona também como um bloqueador, doutor? Correto. Então, vamos lá. A nomenclatura no protetor solar e bloqueador, ela está sendo unificada. Vamos chamar sempre de protetor mesmo. Protetor. Mas antigamente se dizia que o bloqueador era do protetor de fator 30 para cima. Atualmente se recomenda só de 30 para cima mesmo, então vai se unificar a nomenclatura para protetor. No caso das empresas, o protetor pode se tornar obrigatório conforme o trabalho, que nós chamamos, ele é enquadrado como EPI, Equipamento de Proteção Individual. Então, eu posso citar duas empresas que atuam na nossa cidade como um exemplo positivo. Então, os Correios, por exemplo, é sabido, já há alguns anos, eles fornecem aos carteiros protetor solar e não é nenhum favor, é uma obrigação. Então, isso é feito metodicamente. E a Ambiental, que é a empresa que faz a coleta de lixo aqui na cidade. Faz a capina, né? É correto. Já tive a oportunidade de dar uma palestra lá sobre esse assunto na sede da empresa para os garis, e é um assunto que a empresa se preocupa, e também o protetor solar é fornecido, bem como chapéu e vestuário que proteja. O vestuário é uma ferramenta que deve ser mais lembrada. Tá aí, né? Tem que aplaudir essas empresas que têm essa iniciativa, né? Correto. A gente vê muito aí trabalhador desprovido disso, né, doutor? Então, isso que é bem interessante. Doutor, a gente tem umas fotos, até pegamos a Sociedade Brasileira de Dermatologia, fotos assim. Isso é um fator de risco? Sim, com certeza. Então, o que a gente vê nessa foto? Nós vemos o dorso, as costas de uma pessoa que tem mais de 20 pintas. Né? Pelo que se estima por essa parte do corpo aí, sabemos que essa pessoa tem mais de 20 pintas. Na verdade, só na foto já tem mais de 20. Pessoas com muitas pintas têm mais chance de casos de câncer de pele ao longo da vida do que quem tem menos pintas. Porém, não quer dizer que é uma sentença, né? Não é obrigatório que ela venha a ter um câncer de pele, mas acima de 20 pintas requer uma atenção especial. Não é um caso onde vai se ofertar a ela, numa consulta, retirar todas as pintas. Retirar todas as pintas não é uma boa estratégia, mas monitorar. Essa paciente da foto, eu consigo prever uma recomendação para ela de uma consulta anual ao dermatologista, para que seja acompanhado o comportamento das pintas. Essas pintas aí provavelmente são de bronzeamento, né? Já nessa outra foto a gente vê a região do ombro, né? Então uma região que tem manchas, mais parecida com sardas, e essa situação aí funciona como termômetro de quanto que essa pessoa pegou de sol. Então não são pintas verdadeiras, essa que se vê na foto, são uma outra situação de mancha que não chamamos de névoa, não chamamos de pinta, mas que serve de termômetro. Então, é muito improvável que essas manchinhas dessa pessoa no ombro irão se tornar um câncer de pele, elas por si só, porém, elas são um aviso de que essa pessoa já pegou muito sol. Então, o médico vai ter uma atenção especial ao exame físico, quando examina essa paciente no consultório, porque ela tem um termômetro avisando que ela já tem uma carga de sol muito elevada acumulada. Tá? Isso aqui não é câncer de pele, né? Não, essa é uma situação que não é câncer de pele. É aquilo que se chama, os antigos chamavam de, aqui pelo menos nessa região, de pano, que eles diziam. É possível que sim, não é de certeza, só pela foto não é possível afirmar. Tem outras doenças que poderiam ter essa aparência, uma delas é psoríase, outra delas é lúpus, poderia ter essa aparência sim. Posso dizer que se o diagnóstico final dessa foto for lúpus, por exemplo, é uma situação que não é câncer de pele, mas que essa pessoa tem que ser afastada do sol também. Então, aquele mote da nossa campanha da SBD, controle o sol, ele também serve para essas outras doenças
que o sol agrava. Tá? Isso aí que você já falou que é o melanoma, né? Assim. Não, então, essa é uma lesão pigmentada de pele, que a gente fala, é uma lesão escurecida, para a qual o médico vai investigar com uma lupa, com dermatoscópio, que é um outro tipo de lupa, para, se necessário, indicar uma biópsia. Eu diria que essa lesão aí é apenas uma lesão de pele pigmentada, escura. Se ela é um melanoma ou não, ela precisa ser investigada melhor. Lembramos, né, doutor, que a gente está no litoral, que não é só no litoral, né? Correto. Os riscos do câncer de pele, né? Exato. O interior também, lavradores, agricultores, tem esse risco também se não houver a proteção adequada e os horários adequados de exposição ao sol, né? Não tenha dúvida. Então, o câncer de pele ele não é uma doença exclusiva do litoral. Do litoral. Pode-se ter câncer de pele no interior, mesmo quem nunca frequentou o litoral. Tá? O sol é o vilão maior do câncer de pele. Tá? Então, essa mensagem é importante. Controle o sol. Se você necessita, compareça amanhã conosco, faça fechamento ao público. Né? Estaremos no bloco F7 da Univale, no andar térreo. Encerra às 15 horas a nossa campanha. Então, sugerimos que chegue, se possível, até às 14 horas. É das 9 às 15, mas encerramos às 15. Então, quem chegar às 15 horas já não vai mais encontrar vaga. Venha com antecedência e se você tem lesão suspeita, venha conversar com os médicos da SBD, os dermatologistas brasileiros. Tá bom? Agora, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela tem uma atenção especial para o sul do Brasil, né? Como você já havia falado anteriormente. Por quê, né? Se, por exemplo, lá no Nordeste e no Rio de Janeiro, as pessoas tomam o sol por muito mais tempo, ficam mais expostas ao sol porque não tem essa sazonalidade de inverno, verão, né? E aqui sim, a gente, 3 meses de verão praticamente, né? Por que o sul do Brasil tem essa característica, doutor? Eu diria que tem 2 fatores principais. Um deles é que a colonização europeia. Então, a pele mais clara e pessoas de olho claro, mesmo que não é obrigatório ter olho claro para ter câncer de pele, mas é mais comum nas pessoas de pele clara e olhos claros. E aqui no sul é mais comum, como sabemos, pela colonização. E existe um outro fator que é atmosférico. Então, o pessoal da física entende bem isso, da meteorologia, que a camada de ozônio é uma camada da atmosfera que existe em todo o planeta Terra, mas ela de verdade ela é mais fina numa região que inclui o sul do Brasil. E tem uma delimitação específica entre a latitude 25 e a latitude 30, que a camada de ozônio é mais fina, que pega. A latitude 25 é a nossa aqui, passa na região de Brusque, Itajaí. E a latitude 30 é a latitude que passa na região de Porto Alegre. Então, nessa faixa de território entre nós aqui e Porto Alegre, infelizmente, o sol é menos filtrado na atmosfera, então o ultravioleta que chega, que alcança a gente, ele é mais rico, mais intenso. E os nossos cuidados aqui são aumentados por causa disso. Agora, existe também uma preocupação da proteção ao olho, doutor? Sim. Também é um fator de risco. Sim. Então, respeitamos o trabalho feito pelos colegas oftalmologistas, indicamos que os nossos pacientes usem óculos de sol, que seja um óculos de sol do conhecimento do seu médico, que não seja um óculos de sol não certificado, comprado na rua, sem saber a qualidade dessa lente, mas ele é um item a mais na fotoproteção, é necessário e bem-vindo. Poderia citar um exemplo aqui oftalmológico da consequência do sol, aquele diagnóstico chamado pitirígio, que o oftalmologista geralmente faz, para as pessoas que criam uma pelezinha, geralmente vermelha, na parte branca do olho, ela é de causa solar. O sol que reflete no rosto da pessoa, no osso nasal, ele se reflete do nariz para o olho e por isso faz a lesão benigna chamada pitirígio, que não é câncer de pele, mas é um exemplo de como o sol é potencialmente danoso para a nossa saúde. Tá certo, doutor. Então, fica o convite aí para amanhã, né? Correto. As pessoas comparecerem, quem tiver alguma suspeita, né? Que depois também o SUS promove esse tratamento também, né, doutor? Correto. Nós temos um compromisso de que os casos de câncer de pele que forem suspeitados durante a campanha, será oferecido ao paciente biópsia e tratamento, tá bom? Tá certo, doutor. Então, amanhã, das 9 da manhã Até às 3 da tarde, aqui na Unidade de Saúde da Família. Correto. No bloco aí F7, bem no finalzinho da Univale aqui, quem vem da reitoria para dentro, né? Perfeito. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso amanhã. A gente espera que as pessoas realmente se preocupem e vão e, né, no serviço gratuito aí para todos, né? Agradeço em meu nome e em nome da SBD. Muito obrigado. Ok, muito obrigado para o senhor. Para você, um bom fim de semana. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o Fabiano Correia aí, que hoje é o último dia dele aqui
na TV Univale, que vai aí partir aí para um novo desafio profissional na carreira de repórter cinematográfico. Sucesso aí, bom final de semana para você.